Muito bem, vamos para o resumo da lição de número 7 com o título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Nós vamos ver como o trabalhar de Deus é algo impressionante, maravilhoso, porque Deus, ele sabe todas as coisas. Somente Deus tem esse atributo, esse é um atributo de Deus, de saber todas as coisas de antemão. Deus nunca foi pego de surpresa, Deus não precisa de plano B, Deus não precisa de plano C, porque Deus sabe todas as coisas e Ele trabalha sobre todas as coisas para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que confiam em seu nome. Tiago capítulo 4, versículo 6 está o nosso textuário. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O próprio Jesus Cristo diz, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Verdade prática, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo e exaltando. O nosso Deus tem poder tanto para abater, como também para levantar. Desta forma ele fez com o rei Nabucodonosor, porque o próprio Nabucodonosor reconheceu que Deus era Deus de toda a terra, porque ele disse que Deus o abateu, mas só que Deus o levantou. Abater, qualquer pessoa pode abater. Abater Satanás abate as pessoas, mas abater e exaltar somente o nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele, quando nós aprendemos uma lição diante dele, ele vem e nos exalta no seu tempo, né? Para que a seu tempo ele vos exalte. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele nos exalte. Leitura bíblica em classe se encontra em Esther, capítulo de número 1, versículo 10 ao 12, depois os versículos 16, 17 e 19, depois o capítulo 2, versículo 12 ao versículo de número 17. Nós vamos agora para a nossa introdução para começarmos esta aula. Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa todos os povos, independente de cultura, independente da época, independente de tudo isso. Deus governa, Deus está no controle, sempre esteve, viu? Confia no Senhor, sempre esteve no controle, não importa a época ou lugar. Nesta lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios, né? Um dos maiores impérios que já se levantou nesta terra. Quem foi a rainha foi justamente esta jovem, essa moça judia. Deus a levantou, Deus a colocou ali, que justamente é o Império Persa. Vamos para a primeira parte desta lição, onde o título O Banquete de Assuero e a Recusa de Vasti. Então nós vamos entender essa história, porque nós temos que tomar um certo cuidado. Aqui nós vamos falar sobre isso aqui. Às vezes as pessoas, né, têm alguma leitura sobre o que pode ter acontecido para que Vasti não obedecesse à ordem daquele rei. Então nós temos que tomar cuidado para que a gente não coloque ali a nossa própria impressão, mas nós temos que ficar sempre com a impressão ou com aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz e nos orienta. O rei Assuero, ele era filho de Dário. Assuero governou o Império Persa por 20 anos, do ano 486 ao ano 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então era um reinado muito grande, muito extenso. Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano do seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do seu reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias, 180 dias de festança. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia. Então ele tentou conquistar a Grécia, mas fracassou nesta batalha. A batalha que se transformou em um grande fracasso, né? Conforme narra com detalhes e em detalhes um grande historiador grego chamado Heródoto. Então este historiador grego chamado Heródoto, ele narra justamente essa história de que o imperador persa ele foi tentar conquistar a Grécia, né? Então foi uma guerra, uma grande guerra e que ele foi fracassado, ele sofreu uma grande derrota. No item 2,
um banquete público, outro exclusivo. Então, passados 180 dias, que era o banquete público, com várias pessoas ali, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias. Então, depois daquela festança de 180 dias, teve essa festa agora de 7 dias. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma a mestres que o historiador Heródoto ele fala no seu livro. Então, o seu livro intitulado História, ele conta também, ele fala sobre esta, provavelmente seja a Vasti, né? Esta a Mestres. E quando ele fala sobre ela, ele descreve ela como uma mulher sanguinária, como uma mulher astuta, né? Então ele descreve ela dessa forma. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres no palácio. Então os dois fizeram essa festa de 7 dias. O rei fazendo ali a festança de um lado e a sua esposa fazendo essa festança do outro lado. No item 3, o convite à rainha. No sétimo dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, a Assuero estava em euforia. Então diz ali em Esther capítulo 1, versículo 10, o coração do rei estava alegre com o vinho, ou seja, já havia bebido demais, né? Foi quando ordenou que trouxessem a rainha Vasti. Então ele já estava ali alegre com o vinho e ele resolve chamar a sua rainha Vasti e ele diz aos eunucos que vai chamá-la para que ela venha, né, com a coroa para que ele pudesse mostrar a rainha, para que ela pudesse então estar ali diante dos seus convidados, para que ela viesse com a coroa. Então, neste momento em que neste momento que os eunucos vão ali chamá-la, ela se recusa a vir. Então ele queria mostrá-la para os povos e para os príncipes a formosura da sua esposa. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. E isso, é claro, trouxe um grande constrangimento ao rei. E nós temos que entender uma coisa, né? Porque a Bíblia, ela conta a história e ela fala muitas vezes de forma resumida. Então, naquele momento, o rei ficou constrangido, ficou chateado, mas não foi naquele momento que ele tomou a decisão de substituir a rainha. Não foi naquele momento. Depois de passar daquele momento, é que ele chama seus conselheiros. Olha aqui, parte 2. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Número 1, no item 1 aqui, a recusa da rainha. São diversas opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extra-bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti, com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. Então alguns nem entendem assim, foi um absurdo, ele queria apresentar, mostrar a rainha para as pessoas, mas nós temos que tomar cuidado com esse tipo de interpretação. O uso de fontes não bíblicas é saudável. É claro que você pode usar fontes extra-bíblicas para compreender melhor um texto, a história, a época, claro que pode, mas nós temos que tomar muito cuidado neste uso, viu? Nós temos que tomar cuidado com essas fontes, porque elas devem ser fontes saudáveis, quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico. Então podemos usar sim, devemos usar, é lógico, né? Mas com este certo cuidado. Contudo, podem levar à prática da exegese. Então nós temos a exegese, que é uma análise cuidadosa do texto. Ali você vai analisar a história, a literalidade do texto, a teologia. Então essa exegese. Agora, a exegese é quando a pessoa ela começa a interpretar da sua própria maneira. Ah, não, no meu modo de ver assim, eu penso que naquela época acontecia assim. Então isto é um cuidado que nós precisamos ter, porque senão nós vamos dar um sentido errado para aquele texto ou para aquela história. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender um pedido do rei. O texto para pôr aí fica difícil sustentar algum
recato da rainha. Então alguém, né, tentando justificar, diz, não, mas é porque ela não queria, ela era muito recatada, então nós temos que tomar esse cuidado. Por quê? Porque se nós formos analisar o livro de Heródoto, quando ele conta a história ali que o Império Persa tentou dominar a Grécia, ele fala então de Amestres, e se essa Amestres for a mesma rainha Vasti, que muitos estudiosos imaginam ser, então esta mulher é descrita como astuta e sanguinária. Então não é assim, ela não quis ir porque ela se sentiu constrangida de forma alguma. Então, na verdade, ela desobedeceu mesmo o rei. No item 2, a aplicação da lei. Assuero estava de fato sob a influência do vinho quando ordenou que Vasti fosse se apresentar, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária, porque não foi naquele mesmo momento, entenderam? Então, apesar, né, apesar da fúria do rei, apesar de ter ficado muito chateado, apesar do rei ter ficado muito chateado, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos e a rainha. Em seguida, ele submeteu o caso ao exame dos sábios do seu reino, entendidos nas leis e nos direitos dos medos e persas. Então ele chamou estes entendidos para perguntar: o que nós vamos fazer? Então veja bem que, ó, então perguntou o rei aos sábios e entendidos dos tempos, porque assim se tratava os negócios do rei, na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados dele eram, aí está citando o nome aqui, dos príncipes. Então houve ali um conselho para que se decidisse o que iria fazer. A pergunta do rei demonstrava prudência. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o seu mandato, o seu chamado? Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Então, este foi levantado este questionamento. E os príncipes também tiveram preocupação. Veja bem aqui, ó, a sentença de Vasti. Examinado o caso, Menucan, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade pela grande repercussão. A conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Olha o que diz na Esther 1:17, porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. Então, olha a preocupação deles. Porque a rainha é um exemplo. Então, todos aqueles que estão em eminência, eles se tornam um exemplo. Então, você que tem um cargo na igreja, você que exerce qualquer tipo de liderança, ou na juventude, ou no círculo de oração, ou até mesmo, você não precisa ter cargo, mas você é uma pessoa que leva a palavra, prega a palavra, ensina a palavra. Então, outras pessoas estão se espelhando em você. E se você é uma pessoa que trata de qualquer maneira sua esposa, ou a esposa mandona sobre o marido, isso aí vai exercer influência sim. Então está dizendo aqui, ó, e neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz desprezo e indignação. Então os príncipes colocaram essa dificuldade diante do rei. O conselho de Memucã agradou Assuero e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias. Olha a carta deles, está em Esther, capítulo 1, versículo 22. A carta dizia o seguinte: que cada homem fosse o senhor em sua casa. E uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente essa: exercer o governo da própria casa. Então, a Bíblia Sagrada é bem clara: aquele que vai conduzir a igreja, aquele que vai ensinar a igreja. A Bíblia então dá uma orientação em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, ou seja, em obediência, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Paulo orientando e Paulo fazendo e deixando esse ensinamento para nós. Parte 3 da nossa lição
Parte 3, Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. Olha o que é Deus trabalhando, né? No item 1, 4 anos depois, há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após frustrada campanha militar de Assuero, que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das suas forças navais, persas, na batalha de Salamina, ano de 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei lembrou-se de Vasti, do que havia feito e do que havia decretado. Então, toda essa peleja, foi lá na guerra, voltou, ele lembrou disso. Assim, no ano 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Suelo decide escolher uma nova rainha. Então, ele vai escolher uma nova rainha. E para a escolha dessa nova rainha, ele, é, ele permite, né, que várias moças possam se candidatar, vamos dizer assim. No item 2, o universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do seu reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido, ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha. Então, Esther era prima de Mardoqueu, filha do seu tio, e ele criou ela como se fosse sua própria filha. Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou simpatia. Então, ela conquistou a simpatia deste eunuco, que deu a ela alguns privilégios. Por quê? Porque achou graça aos olhos dele. Ela era uma pessoa simpática, era uma pessoa amável, uma pessoa muito educada. Havia uma graça especial em Esther, além de se apresentar, além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos. Esse eunuco, né, Hagai, ele deu para ela 7 moças para assistirem ela e para ajudar a cuidar dela. Diz assim o texto. O texto, então, deixa claro para nós como que Deus fez com que ela fosse, para que aquele eunuco que cuidava ali achasse graça diante daquela moça. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Quer dizer, deu o melhor lugar para ela, viu que ela era diferente, viu que ela poderia ser uma excelente rainha. Ele já havia enxergado isso nela. Embora o texto não diga, não há outra explicação. Deus que estava com José também estava com Esther. Ou seja, Deus cuida de todas as coisas, de cada detalhe. Fique seu coração em paz. No item 3, obediência de Esther. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Qual é a razão dessa ordem? Muito provavelmente seja a razão dessa ordem que Mardoqueu, sendo um homem inteligente, sendo um homem que tinha a graça de Deus, ele sabia que o povo de Deus, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer época, é perseguido. Naquele tempo ali, o povo havia voltado para reconstruir Jerusalém, mas ele sabia que há um tempo atrás o povo ficou 70 anos na Babilônia no cativeiro, e que o povo de Deus, a pessoa que quer fazer a coisa certa, sempre haverá alguém que pode querer trabalhar contra. Por quê? Porque Satanás é o nosso inimigo e ele usa as pessoas. Por isso que nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra seres humanos, mas é contra as potestades malignas, e precisamos repreender o mal e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Então Mardoqueu teve essa inteligência. Não sabemos ao certo já que não tinha restrição étnica, né? Mas provavelmente seja esse parecer que eu acabei de falar, porque Mardoqueu sabia, né, que o povo de Deus, em qualquer lugar, em qualquer época, sempre pode e sofre perseguições. Então, neste processo da escolha da nova rainha, mesmo sem entender o motivo da proibição, né, Esther, ao invés de questionar, fala assim: mas o rei não colocou proibição nenhuma, por que eu não posso dizer que eu sou judia? Ela não questionou, simplesmente ela obedece. Então nós temos que obedecer a palavra do Senhor e não questionar. Esther capítulo 2, versículo 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Então por quê? Porque haveria um momento certo que ela usaria para livrar o seu povo. Ela não exigia
explicação para Mardoqueu, para obedecer a Mardoqueu. Então Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar dela. Então Mardoqueu todas as tardes passava ali, perguntava como que ela estava, né? Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumpridos os 12 meses, que essas mulheres ficaram de 12 meses se preparando para apresentar-se diante do rei. Cumpridos os 12 meses de preparação, chegou a vez de Ester ser levada à presença de Assuero. Diz assim a palavra do Senhor: e o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então ela alcançou essa graça diante do rei. Então, por quê? Porque a Esther foi criada desta forma, foi criada de um modo a saber tratar as pessoas, saber lidar com as pessoas, e quantas das vezes nós vemos no nosso dia a dia, né? Pessoas que não têm aquele cuidado ao falar. Então nós temos que ter esse cuidado, esse respeito. Conclusão: Esther havia chegado ao posto em que a um posto que no tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Então às vezes você não entende onde você está e por que você está, mas há um propósito divino. O propósito divino pode ser a salvação de uma alma, de uma vida, de um parente, de um ente querido. Então deixa Deus usar a tua vida. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Ele sabe de tudo antes que aconteça. Somente Ele sabe de antemão todas as coisas. Ele deixa claro na sua palavra, né? Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ou seja, desde a antiguidade já anunciou o que seria. Desde o Antigo Testamento, Daniel já previu todos os reinos e já previu a pedra que vem, que é Jesus, e que estabelece um reino sempre eterno. Podemos confiar nossa vida inteiramente à direção do nosso Deus. Por quê? Porque Deus é bondoso. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual fim nós esperamos? Viver eternamente na presença e diante do nosso Deus, amém? Vamos para a nossa pergunta número 1. Qual a diferença do banquete de Assuero e de Vasti? Assuero ofereceu o banquete a todo o povo de Suzã no pátio do jardim de seu palácio, e Vasti ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres. Pergunta 2. Qual o procedimento adotado por Assuero para decidir o futuro da rainha? Então ele submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis dos direitos dos médios dos persas. Então ele não tomou uma decisão de cabeça quente, ele chamou o conselho e perguntou o que fariam. Pergunta 3. Que resolução foi acompanhada do seu decreto de deposição de Vasti? Ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias estabelecendo que cada homem fosse senhor na sua casa, ou seja, cada homem comanda a sua casa aí e coloque em ordem a sua casa. Agora, pergunta 4. Quais os critérios para a escolha da nova rainha? Não havia restrição, né, quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Pergunta 5. O que se destaca na obediência de Esther? Mardoqueu ordenou a ela que não declarasse a sua parentela, né? E ela não questionou, mas simplesmente ela obedeceu. Então, mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Então, ela não exigia explicação para obedecer, mas ela sabia que o seu primo, que cuidou dela como se fosse uma filha, ele sabia o que era melhor para ela, porque ele tinha mais experiência, e é claro que ele estava ali sendo direcionado pela graça de Deus. Que Deus abençoe você e sua família, e até a próxima aula.